Olá, como vão? Eu sou a Nádia, GNJ, do NJ Atelier. Eu queria hoje fazer um vídeo diferente para vocês do que eu tô acostumada, mas não liguem pro barulho aqui do fundo, tá tendo uma obra aqui ao lado. E hoje eu vou trazer aqui as impressões dessas duas tintas que eu tenho, que é a Koi, da Sakura. É uma tinta japonesa, de fabricação chinesa, oriental, portanto, já adianto logo, ela é opaca, que é uma característica das aquarelas orientais. E a Art Creation, da Royal Talens. Eu botei, com a minha em tubinhos, eu botei ela aqui nesse godê, mais compridinho. Então, eu vou primeiro fazer aqui um swatch de cores, né? É até bom porque eu ainda não tinha me atentado em fazer uma tabelinha das cores das minhas aquarelas, e agora eu fico com ela mais facilmente para identificar qual cor está ali naquele godê. Essa primeira que eu tô fazendo é a da Sakura, da Koi Sakura, e ela traz ali 18 cores, esse kit que eu comprei. Na verdade, eu ganhei esse kit em 2019, eu tenho ela desde 2019. E das cores que eu tenho, apenas o amarelo está um pouquinho afundado, que é a que eu uso mais, a que eu usei mais, né? A gente acaba fazendo várias misturas e tal. Também há várias formas de repor essa tinta. A pessoa compra pastilha ou compra bisnaga. A bisnaga dura até mais vezes, né, para reposições. Lembrando que ela é em pastilha, as meias pastilhas, né? Então, eu tô com elas desde 2019 fazendo meus estudos iniciais. E a gente sabe que, por exemplo, na caixinha da Koi, que eu peguei aí, pra pegar o nome dos pigmentos, das cores, na verdade, há uma característica de que ela tá toda em inglês, em outras línguas, então ela traz aqui em inglês o nome Fine Quality Transparent Watercolor, que pra dar a impressão de que a marca tá querendo passar essa aquarela como profissional. Fine Quality é profissional. Ela é uma plein air, eu esqueci de mostrar no godê, mas ela tem um anelzinho embaixo, mas acho que se der um zoom direitinho aqui na caixa dá pra ver que essa paletazinha, esse godezinho, onde eu tô agora misturando as cores, ele sai, ele pode ficar em várias posições, encaixar nesses furinhos que tem ao lado da esponja. Ela vem com essas duas esponjinhas laterais, com um pincel que dá pra botar água dentro. Então ela é uma aquarela pocket, que é pra pintura, plein air, ao ar livre. Então a marca vende esse tipo de estojo aqui como sendo profissional, de uso profissional. É tanto que aqui atrás, nessa tarjeta da tradução, ele diz que lá embaixo, a composição é de resina termoplástica e tinta em pastilha, e fala que é o uso profissional e artístico. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais algumas características dessa tinta. Por exemplo, quando a gente tem nas composições, no próprio estojo em inglês, não vem falando a composição. Já começa daí. Mas a tradução que veio aqui nessa tarjetinha colada, ela fala de resina termoplástica, que nada mais é do que uma característica das tintas escolares. Existem três modalidades de tintas aquarelas. Tem a escolar, que é aquela bem para brincar, para levar a criança para aula e tal. Tem a mais intermediária, que é a estudante, que é a universitária. E tem a top de linha, que é a profissional. Então, essas duas, apesar delas estarem aqui na caixinha dizendo que são profissionais de uso profissional, a gente pode considerar que, na verdade, elas são iniciantes. Por quê? As linhas estudantes e as profissionais, elas não têm, por exemplo, tem uma característica que é própria das linhas escolares, que é o hashtag, antes do número do pigmento. Porque nas profissionais, a gente não tem esse hashtag. A gente tem, por exemplo, PR e o número da tinta, que seria, por exemplo, pigment ready e o número da tinta. Então, essas duas têm muitas características que levam a entender que, na verdade, elas não são intermediárias ou profissionais. Elas são mais, assim, para o iniciante. Obviamente, elas não estão na mesma característica daquelas que a gente compra de R$15, R$30, de outras marcas, e que a gente dá ali pra criança brincar e vira aquela mistureba doida e pronto. Mas elas cumprem bem, assim, com características para quem tá realmente fazendo estudos bem básicos. Agora eu vou fazer o swatch das cores que vem aqui no conjunto, no estojo da Art Creations, da Royal Talens. Eu já havia botado aqui neste godê de plástico e já estava umedecido, só esperando fazer aqui essa tabelinha. É uma marca holandesa, ela tem três linhas, né? A Royal Talens é a marca, então a Art Creation é a iniciante, a Van Gogh é a intermediária e a Rembrandt é a profissional. Depois a gente vai falar da Van Gogh, ela tem várias outras características, há muito review sobre ela, tanto as pastilhas como em bisnaga, e hoje não é um dia para ela, pra gente fazer essa análise. Então, essa composição da resina termoplástica, que tem aqui na caixinha da Koi, mas na caixinha da Art Creation, a gente vai ter só composição, pigmentos e aglutinantes. Ele não define que tipo de pigmento é esse. Mas essas duas, elas parecem que não trazem realmente pigmentos, elas trazem resina termoplástica, que é uma característica da linha escolar. É tanto que essas pastilhinhas, elas ficam parecendo
quando vem novinha, que a minha já tá bem usada, em 2019. Então, quando ela vem novinha, ela fica parecendo um docinho. Fica parecendo, assim, que realmente é de plástico. E aí, quando você começa a usar, ela vai perdendo mais esse brilho. Mas ela tem essa característica que os orientais usam muito. A grande sacada dessas aquarelas orientais é a coisa do fofinho. Ah, ela é brilhante, ela é pocket, ela é plené, então é uma coisinha pequenininha, dá pra transportar. É tanto que eu levava ela na minha bolsa, minha mochila da faculdade. Então, quando eu tava com tempo livre ali no ônibus, viajando, então eu vinha pintando com essa Koi. E aí ela tem essas características, e uma das características principais das orientais é opacidade. Se você não gosta de opacidade na sua aquarela, que muita gente diz que uma aquarela que é opaca nem é aquarela, é mais um guache, então eu não recomendo a Koi, até porque ela tá mais cara do que a Art Creation. Hoje, na data de hoje, eu pesquisei na Amazon. E esse estojinho, do jeito que tá aqui, ela está de R$ 178,87. Enquanto que esse da Art Creation está de R$ 126,39. Então, o preço ele vai estar adequado para a sua condição, de acordo com o que você também pretende fazer com esse seu estudo de aquarela. Porque, por exemplo, se você pretende fazer trabalhos mais profissionais, é interessante partir diretamente ou para intermediário ou para profissional. Você guarda um pouquinho mais de dinheiro, por mais tempo e tal, e investe diretamente em materiais melhores. Porque, por exemplo, essa intermediária, o universitário, o estudante da Royal Talents, a Van Gogh, ela tem vários estojos com várias quantidades diferentes. Mas o mais comum é o que a pessoa compra de 12 mais 3 pastilhas, meias pastilhas, que está custando em torno de R$220 hoje na Amazon. Já o estojo Luxury Pocket da Rembrandt, que é a marca, a versão profissional da Royal Talents, que vem com 12 pastilhas, tá de R$ 721,63 na Amazon. Então é uma diferença muito grande entre intermediária e profissional. Mas entre a básica e a intermediária não é tão grande assim. Sem contar que a Van Gogh também tem a de bisnagas, em 12 bisnagas por 10 ml cada, por R$ 375 na Amazon. E vem já no estojinho de plástico, com um pincel acompanhando e tal. E a bisnaga dura muito mais. Então, às vezes é um preço assim, um pouquinho maior do que a da pastilha, mas compensa porque dura mais tempo. E aí vai da escolha de cada um, do que cada um está pretendendo fazer, e da sua técnica, das suas finalidades. Eu investiria diretamente na intermediária. E vale lembrar, né, que nada de aquarela no Brasil é barato, porque a gente não tem muitos fabricantes brasileiros. Tem a Artus, né, que ele tá iniciando, tem algumas coisinhas e tal. Não tive a chance ainda de experimentar nada da Artus, mas também disseram que era muito boa, eu já vi alguns comentários sobre ela. Ah, gente, esqueci de dizer que, independente da tinta que você escolha, é importantíssimo que o papel seja de qualidade, porque o elemento mais importante na aquarela, por incrível que pareça, não é exatamente a aquarela, como eu falei. Há profissionais que conseguem fazer vários estudos que dão tonalidades assim de que aquele material realmente é de ótima qualidade, às vezes a tinta nem é de boa qualidade, mas o papel faz muita diferença nisso. E também a técnica do artista. Então o artista tem a técnica, consegue transformar aquela tinta que não é de tão boa qualidade em algo que seja ótimo. Agora o papel realmente não tem como você pegar um papel normal desses de A4, desses sulfite, e esperar que você pegar uma Rembrandt e aplicar um papel A4 e não vai surtir o efeito que você quer. Porque o papel de aquarela realmente é a parte importante. Não é tanto o pincel, nem tanto a qualidade da tinta. Às vezes é mais a técnica e a folha mesmo. Essa folha que eu tô usando aí nesses testes são da XL Aquarelê, que é da Canson. E essa, no caso, é grano fino, prensada a frio, cold press. É aquela kitzinho que vem com espiral, 30 folhas e tal. Ela tem em um dos lados da folha tem uma leve granulação, mas tem obras que eu uso bem isso aqui. Eu olhei agora e esse papel tá de R$ 63,59 na Amazon. Então, sobre esse teste que eu tô fazendo, no primeiro lado da folha, que a gente já passou aqui enquanto falava sobre outras coisas, eu fiz o nomezinho de cada uma das cores e pegava ali, em cima dos nomes, botava a cor concentrada, sem muita diluição na água, e depois ia tentando diluir, esticando essa tinta, né, fazendo ali a diluição para ver como é que a tinta se comportava. Então as duas se comportaram muito bem nesse sentido, deu para esticar bastante cada uma delas, quando seca elas não mudam muito, e tem cores bem vibrantes, bem bonitas mesmo de se usar em vários trabalhos. É muito satisfatório até trabalhar com elas, porque elas não são muito ressecadas, como as linhas realmente escolares. E também, apesar de a gente saber que tem outras tintas que são um pouquinho mais pigmentadas, e por isso que é mais fácil até trabalhar. No geral, quase todas da Koi são opacas, elas cobrem o nomezinho, né, ali no começo onde eu não faço diluição, e apenas algumas da Art Creation que tem essa característica. A Bridge Pane, ou ali o verde escuro, elas realmente cobrem os nomezinhos lá no começo, porque tem essa característica de ser mais opaca. Já no outro lado da folha, eu tava testando aí a expansão da tinta, essas gotinhas que eu despejei, uma e outra da expansão. A gente vê que elas não têm uma expansão muito grande, mas cumpre um papel, alguma coisa ela faz. Fiz ali uns quadradinhos, um em cima do outro, pra testar a transparência. Apesar de opaca, a Koi tem mais transparência quando a gente fala em camadas do que a Art Creation. Você vê que eu fiz ali um triângulo em cima de dois quadrados e você consegue enxergar tanto os quadrados como os triângulos e o encontro entre eles. Essa é a característica da aquarela, a transparência. Mas esse círculo que eu tô fazendo tá meio assim, bugado, porque eu exagerei ali e passei muita água. Eu não soube dominar essa tinta. A aquarela, no geral, é a arte de dominar a tinta. Eu não soube dominar muito bem nesse caso aí. Mas já fiz várias outras criações com essa tinta e deu super certo. Olha a diferença entre a transparência da Koi com essa daí que eu tô fazendo agora, que é a da Art Creation. Você quase não vê as camadas inferiores. Eu usei, ela é bem pigmentada, principalmente esse vermelho que eu tô usando agora. É muito pigmentada, para uma linha escolar, obviamente. E ela faz uma mistura muito boa no próprio papel.
Você vê que eu consegui controlar muito melhor essa aí, mas ela tem uma surpresa não muito grata, que é quando seca, a Art Creation, ela cria algumas manchas. Já a Koi, ela fica mais ou menos parecida com o estado que ela está quando a gente tá pintando. Então, tem que se pensar, cada aquarela tem sua característica. E cabe a cada um pensar melhor o que espera, almeja com a aquarela. É para estudos básicos, é para ser algo profissional e investir de acordo com sua necessidade. Eu espero que eu tenha ajudado com as minhas impressões sobre a Koi Sakura e a Art Creation da Royal Talents. Beijos e até mais.